ordem da aplicação da rena, mas nem sempre você pode seguir. Aqui hoje a gente vai estar falando sobre a ordem dos quadrantes na aplicação da rena e sobre falhas. Desmitificar muito aquele mito de que falha na sobrancelha não pigmenta com rena. Então hoje eu vou estar te ensinando. Vamos começar. Roda a vinheta. Olá, como você está? Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar aqui, pois é o nosso primeiro vídeo real aqui do canal. Eu sou Bruna Nascimento, design de sobrancelha e criadora do método Brow Life, especialista em visagismo, colorimetria, área da biomedicina do design. E no meu canal vou estar te ensinando muito, então aproveite e já se inscreva porque vai ter muito vídeo por aí. Então vamos começar com um grande conteúdo. Um dos maiores mitos é as pessoas acharem que a rena não pigmenta porque ali tem uma falha, às vezes fala ali para cliente, não pigmentou porque aqui você tá com essa falha. Isso é o maior mito. Embora sim, vai dar um pouco mais de dificuldade na hora de aplicar a rena, mas eu estou aqui para desmistificar, mostrando esse design de como era essa sobrancelha e olha como que ficou. E sim, eu vou estar te ensinando a você fazer essa aplicação corretamente, independente das falhas. Para começar, existe uma ordem de quadrantes. Vou pegar aqui a minha apostila e mostrar para você como que funciona. Aqui, ó. Do 1 ao 8º, você vai fazer a aplicação da rena, certo? Então, vai começar ali no primeiro quadrante, você vai estar vendo aí o vídeo ao lado, a demonstração do quadrante, tá? Vai começar no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto, quinto, sexto, sétimo e 8º. Aí você faz essa técnica em todas as clientes, menos em caso de falhas, ok? Porque as falhas vai ser o que vai alterar essa ordem. Então vamos analisar cada uma dessas falhas, mas antes veja um vídeo prático sobre esses quadrantes. O quadrante é essa parte aí de baixo, que basicamente é para ela ficar bem alinhada. Por isso que a gente começa nessa parte para não dificultar em questão do alinhamento. E essa parte é onde que precisa ficar mais escura, então por isso que a gente começa nessa parte. Em seguida, a gente vai para o segundo quadrante. E na divisão do segundo e o quarto quadrante, fica o terceiro quadrante. Esse aí é o quarto quadrante. Então, você vai interligar todos os quadrantes, tanto o 1, o 2 e o 4, utilizando o quadrante 3. Aí, eu fiz o 5 e agora o 6. E para finalizar o ponto inicial superior, a gente faz o número 7. Bom, agora eu vou te mostrar como que funciona a aplicação de acordo com esses quadrantes. O primeiro passo é você começar no quadrante 1, que é essa parte aí de baixo, caprichando muito no alinhamento. Essa curvinha precisa estar impecável, sem ao ponto de estar pontuda, interligando a cauda para o ponto inicial da lateral da sobrancelha, tá? Em seguida, você vai fazendo no quadrante 2 e vai fazendo a divisão do número 3, que vai interligar tanto o número 1, o 2 e o 4. Em seguida, você faz o 4, fazendo aquele ponto alto. Essa ordem de aplicação você segue em todas as aplicações, tanto no pincel ou no palito. E você vai fazendo a aplicação ali do quarto quadrante, finalizando a região do ponto alto. Em seguida, você vai fazer o quadrante 5, que é a metade do corpo da sobrancelha. O penúltimo quadrante é você fazer o 6, que é essa parte inicial inferior da sobrancelha. Depois, você vai fazer a metade da sobrancelha para fazer o ponto inicial superior. E aí, você vai fazer aquele ombré, jogando tanto na escovinha, tanto no palitinho, que é o número 7. Vamos lá de novo. Primeiro quadrante é a parte inferior da sobrancelha. E aí, você vai para o segundo quadrante fazendo a cauda, fazendo aquela pontinha na sobrancelha. Você vai fazer a divisão do 4 para o 2 e o 1, fazendo o quadrante 3. Depois, você vai fazer o quadrante 4, que é o ponto alto. Fez o ponto alto, você vai seguir para o quadrante 5, tá? E esse quadrante 5, você vai fazer o corpo da sobrancelha, fazendo essa pigmentação, sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo, tá bom? É extremamente importante você fazer dessa forma o quadrante 5 e sempre inclinado. Tá bom? Olha que ele está bem inclinadinho aí. Você nunca aplica de cima para baixo. E agora eu fiz o quadrante 6 e segui com o quadrante 7 para fechar essa sobrancelha.
Essa é a forma correta para você fazer a aplicação. Agora eu vou mostrar duas formas erradas de você estar fazendo, mesmo seguindo os quadrantes. Bom, primeiramente fiz os quadrantes ali, normal, como foi ensinado. Só que um dos maiores erros das pessoas é fazer esse alinhamento reto e não inclinado. Você pode ver aí que essa linha tá reta e aí pode marcar aquela sobrancelha. Então, o ideal é que você faça ela inclinada, tá bom? E aí, inclinada como, Bruna? No caso, do ponto inicial ao ponto alto. Vou estar mostrando nessa setinha aí para vocês. Então, sempre você aplica no sentido inclinado, mas basta lembrar que, dependendo de cada lado da sobrancelha, vai alterar. Por exemplo, o ponto da sobrancelha da esquerda vai ser a inclinação puxando da seta da direita para a esquerda. Já a sobrancelha da direita é da esquerda para a direita. Então, seguindo sempre o ponto inicial ao ponto alto. E nunca seguindo o ponto inferior ao ponto inicial superior da sobrancelha. Então, você sempre precisa fazer essa inclinação, nunca faça reto dessa forma. Outro erro muito comum é a pessoa não seguir a regra em questão de sempre ir de baixo para cima e sempre vai pelo contrário, de cima para baixo. Você indo dessa forma, a parte de cima, ela vai ficar mais pigmentada que a parte de baixo. Então, sempre você vai começar a aplicação da parte de baixo para cima. Nunca faça de cima para baixo, porque vai ficar pigmentada mais essa parte de cima. E o ideal é que ela fique menos pigmentada que a parte de baixo. Agora eu vou mostrar para você como que você poderia fazer novamente. Bom, primeiramente você faz os quadrantes na parte de baixo, que é o quadrante 1. Em seguida, você vai fazer o quadrante 2 e fazer a divisão do quadrante 3. Assim, você vai fazer o ponto alto. A parte mais importante de você seguir essa regra é a partir do número 5, tá bom? Mas você já pode começar essa regra antes também, para você já deixar ela alinhado. Isso principalmente se você já estiver começando e demorando para aplicar a rena. Se você demorar, ela vai manchar, tá? Então, não importa muito quando você pega um pouquinho mais de agilidade de você fazer o número 4 sem estar seguindo essas regras, tá bom? Mas a partir do 5, você sempre vai seguir essas regras, deixando sempre inclinadinho dessa forma e sempre aplicando de baixo para cima. Agora que você já sabe como aplicar a rena na ordem correta, vamos começar agora e você entender os tipos de falhas. Primeiro, a falha que é a mais comum, aquela sobrancelha de vírgula, aquela sobrancelha circular, que tira muito desse alinhamento inferior da sobrancelha. Por exemplo, esse caso aqui. Então, você sempre vai começar aplicando em uma sobrancelha, depois vai em outra, apenas nesse primeiro quadrante, que é essa parte aqui. Aplicou esse primeiro quadrante, depois você vai voltar na primeira sobrancelha e vai seguir os quadrantes novamente. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, vai seguindo toda essa ordem novamente. E sim, você faz as batidinhas ali novamente, mesmo que você já aplicou essa rena. Então, aplicou em uma, depois você aplica em outra o primeiro quadrante, depois você volta, aplica o primeiro quadrante e vai seguindo com os outros quadrantes até chegar no oitavo. Já falhas entre esse início aqui, esse e esse daqui, a gente faz uma modificação na aplicação. É o lado em que você aplica primeiro. Então, pode ser aqui no início, pode ser mais pra cá, pode ser também aqui embaixo, é onde você vai aplicar primeiro. Só que em vez de você fazer igual a outra técnica, você aplica nessa, depois aplica nessa na região da falha, você já vai aplicar essa região da falha e já vai seguir com a aplicação sem aplicar nessa daqui. Porque essas são áreas que não tem tanta necessidade de ficar mais escura que as outras. Essa parte do alinhamento inferior é a parte onde precisa ficar mais escura. Então, por isso que a gente aplica em uma e aplica em outra. Depois volta e aplica na outra. Resumindo, você vai aplicar naquela região da falha, sendo entre essas três, e depois você vai seguindo os outros quadrantes. Por exemplo, é aqui a falha, você vai aplicar aqui. Depois você vai aplicar voltando os quadrantes normais, como que não tivesse falha. E quando chegar nessa parte, você vai aplicar de novo, dando batidinhas. Essa técnica você vai reproduzir em qualquer falha, sendo na ponta, sendo qualquer região da sobrancelha, sem contar com o alinhamento inferior e sem contar com o próximo que eu vou estar falando, que é o alinhamento superior inicial, que é essa parte aqui de cima. Se a cliente não tem pelinhos nessa parte de cima, você não precisa aplicar ali primeiro. Você vai seguir os quadrantes normais como se não tivesse falha. Pois aqui nessa parte superior é a parte onde que tem que sim ficar mais clarinho. Tudo aí a gente segue esses quadrantes, essas regras, porque simplesmente
A aplicação da rena, ela faz ali com que algumas partes fiquem mais escuras que as outras. Então por isso que não tem tanta importância, porque no ombré, essa parte superior, ela vai deixar mais clarinho. E sempre que tiver falha, sempre vai ser mais difícil de pigmentar. Por isso que muitas pessoas falam, ah, você tem falha e por isso que não vai pigmentar a rena, entende? Então esse é um mito, porque não aplicou a rena da ordem correta. Eu fico muito feliz por você já ter aprendido essa técnica. Essa página da minha apostila eu vou estar disponibilizando gratuitamente aqui na descrição. Então aproveita para você acessar ela e fazer as suas anotações. Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal e não se esqueça de me seguir no Instagram, Bruno em Sobrancelhas. É isso, gente. Um beijo. Até logo!